que eu vou trazer agora ele, que conseguiu reconectar aqui, tá aqui com a gente, o André Machado, o Ogro de Wall Street. Vou começar do começo aqui, vamos, redundância, vou começar desde o início aqui. André, bom dia, a gente perdeu, o teu áudio não estava muito bom no início, a gente perdeu a conexão, mas acho que agora tá tudo certo. Bom dia para você, seja bem-vindo. Queria repercutir com você todos esses fatos aí. Ontem beijamos ali, quase perdemos os 100 mil pontos, hoje estamos tendo essa recuperação, mas hoje tem livro bege lá do Fed, que pode sinalizar um aumento acelerado do tapering, isso não é bom pra gente. Estamos vendo aí que a PEC provavelmente não deve ser votada hoje, porque o André Mendonça tá lá falando, na verdade a PEC só vai acontecer depois, muito provável que venha amanhã. Como que você tá vendo todos esses fatores? Agora vem aí também Guedes falando da Petrobras, que não é bom para o governo, um problema no colo do governo, enfim, assunto para mexer com esse mercado a gente tem, né? Não, bastante. Agora, o que é mais interessante... Bom, primeiramente, bom dia, Paula, bom dia, galera aí da audiência, da BMC, que me acompanha também aí semanalmente. Deixa eu compartilhar a tela logo de cara, porque realmente é super importante o que eu vou mostrar. Imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então tá aqui, tá o Ibovespa, tá? Então, vocês que vêm acompanhando aqui o programa há 5 meses, coincidências, os 5 meses aí de baixa que nós tivemos, né? Foram 5 meses seguidos de queda encerrados ontem. Acho que isso é inédito, pelo menos eu olhei aí os últimos 10 anos, eu não vi nenhum período de 5 meses seguidos de queda, nem em 2015. A gente teve dois ou três períodos aí de 3 meses seguidos de queda, mas dava uma paradinha, uma alta pontual e depois retomava a queda. Então, 5 meses realmente foi uma coisa inédita, 1,53 de queda ontem, mais de 22% de queda nesses 5 meses, 14 e pouco por cento de queda no ano. Mas o que é importante, que tudo que a gente vem falando aqui nesses 5 meses, está, obviamente, né, o gráfico está mostrando todos os alvos estão sendo cravados com precisão cirúrgica, mas é óbvio que o preço desconta tudo, o FIBO mostra os alvos, mas tem todo um cenário macro por trás fazendo preço, isso é óbvio, né? Então ontem a gente tinha esse alvo esperado para ser atingido, depois que a gente perdeu o primeiro alvo, tá? Depois da gente ter interrompido, né, esse repique, como os outros repiques, né, em alvos de FIBO para cima, pequenos alvos para cima, dentro dos movimentos de contra-tendência, ou seja, a gente vê claramente a tendência de baixa aqui representada pela média de 20, tá? E os repiques indo até a média, retomando a queda, indo até a média, retomando a queda. Então a tendência continua claramente de baixa, tá? Mas o fato é, toda vez que a gente tem um alvo de FIBO cravado, vocês que vêm acompanhando isso, sejam os alvos das retrações, né? Como as 3 retrações principais, a gente assistiu um repique para cima, né? Quando nós perdemos a última retração, sempre fica aberta a possibilidade de irmos até o fundo, tá? Porque essa é a última retração importante, então fica sempre a possibilidade de a gente ir até o próximo alvo, que seria os 93 mil pontos, mas como é um alvo muito grande, a gente trabalha com trechos, né, menores, né, até para gestão de trade, para quem gestão de investimentos, posições mais curtas, né, de especulação, seja com ações, com futuros, e tivemos aqui os alvos sendo cravados com precisão cirúrgica, inclusive o de ontem, né? O alvo era por volta de 100.100, foi 100.111, para ser mais preciso, foi a 100.074, não chegou nem a beliscar os 100 mil pontos, porque ele acabou avançando 35 pontinhos só além do alvo, que para uma pontuação de 100 mil não é nada, é insignificante, é desprezível essa margem aí de 35 pontos para menos, tá? Mas era esperado realmente aqui um repique, mas é óbvio, o preço desconta tudo, tem fatos por trás, né, que para impulsionar isso.
E um dos fatos mais importantes é, finalmente, o fim horroroso dessa novela aí do Auxílio Brasil. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. O próprio Paulo Guedes comentou ontem que essa opção era menos pior, e o Roberto Campos Neto também, por seu lado, comentou que cobrou, né, o mercado cobrou um preço muito alto por essa quebra aí do teto, rompimento do teto, né, flexibilização até da questão aí da legislação, da lei de responsabilidade fiscal, né, priorizando o pagamento do auxílio, né, reajuste do auxílio, mesmo em ano eleitoral, ano que vem. Enfim, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Esse fim horroroso aparentemente se deu justamente quando cravamos aí o segundo alvo de FIBO, né, não chegou nos 100 mil pontos, que era o patamar psicológico, mas mostra aqui, inclusive, a força dessa ferramenta, o fato de chegar tão perto dos 100 mil pontos e não tocar, ele parar exatamente no alvo de FIBO e reagir, tá? Então isso sempre é um sinal, é como se fossem milestones, como se fossem etapas do movimento do gráfico, e nessas etapas, né, quem vem acompanhando aqui a gente sabe, né, que essas etapas sempre são lugares onde existe possibilidade de repique, tá? Como foi inclusive aqui na primeira retração, na segunda retração, na terceira retração, que também todas essas retrações eram confluências de alvos para baixo, que foram plotados a partir desses movimentos iniciais de queda, tá? E neste caso, depois que a gente perdeu as 3 retrações, a gente vem trabalhando nessa primeira correção, né, uma correção maior, uma grande bandeira que chegou até a ameaçar um pivô de alta que acabou não se confirmando no dia seguinte, e foi quando a gente, no momento que não se confirmou esse pivô, eu aqui no programa com vocês já comentei a possibilidade disso aqui ser uma bandeira que, se fosse bandeira, quando perdesse esse fundo, a gente teria esses alvos. Então isso aqui está desenhado há 2 meses, não tem porquê não se falar, modéstia à parte, que isso foi avisado, foi desenhado e foi realizado, tá? Agora, um repique desse abre a possibilidade, né, se confirmando, principalmente se a gente fechar hoje acima do primeiro alvo, que é o 102.940, a gente tem a possibilidade de repiques, né? Dessa vez agora, assim como a gente tinha as retrações de toda aquela alta, a gente tem as retrações agora de toda esta queda. A retração mais óbvia, né, a mais estatisticamente testada para retomada de tendência é a de 50, então seria aqui na região dos 107.500, 107.800, que viria novamente testar essa retração perdida, tá? O que estamos falando em relação a ontem, um movimento aí de mais de 5 mil pontos, né? Neste caso agora já estamos com 103.600, teríamos ainda um alvo ainda de uns 4 mil pontos para cima, se formos realmente ter um repique até esta retração azul ou a de 50 de toda a queda. Agora, a variável, a única coisa ruim que a gente tem, e a gente não pode descartar, como a Paula mencionou, combinar com os russos, né? O mercado americano tá em cenário de correção, início de correção. Ontem o Powell já tinha sinalizado isso na segunda-feira, no finalzinho do pregão, e ontem ele confirmou no Senado e vai confirmar agora na Câmara dos Representantes. Havia uma esperança, depois da porrada de sexta-feira, havia uma esperança de que a Omicron talvez fizesse o Powell rever a possibilidade de acelerar o tapering e começar o aumento de juros. E ele descartou completamente essa possibilidade ontem, ao dizer claramente que a Omicron não está sendo levada em consideração ainda. E o mais importante, a parte mais dura do discurso, dura no caso para o mercado, para as expectativas de adiamento do tapering e do aumento de juros, foi o fato dele dizer que está claramente confirmado agora que a inflação não é transitória, ou seja, ele virou o disco depois de 1 ano dizendo que a inflação era transitória, tá? E por falar em FIBO, então,
o SP, ele foi no primeiro alvo de FIBO ontem, tá? Hoje, novamente, agora, ele vem nesse momento agora testando o fundo anterior, que foi perdido com força, já tinha sido perdido na sexta e foi confirmado ontem, indo até o seu primeiro alvo, tá? Mas vamos esperar aí a abertura de Nova York. Se a gente olhar o petróleo, isso foi bem bacana, né? Meu programa de sexta-feira, quando o petróleo estava perdendo aqui este fundo, né? Eu projetei o alvo, os alvos o alvo do... Opa! Saiu do lugar aqui, peraí. Saiu do lugar na mexida aqui. Eu estava projetando os alvos do crude na sexta-feira, né, quando perdeu este fundo, e na própria sexta-feira ele cravou o terceiro alvo, e com a recuperação que ele deu na terça, uma recuperação muito boa, mas depois voltando tudo, ele não conseguindo se sustentar acima do 61,8, que é a última retração da última perna de alta, e também não conseguindo sustentar, né, romper o primeiro alvo que foi perdido, que ele passou reto, ficou claro que isso aqui era um pullback esse que foi confirmado e levou a perder o terceiro alvo e testar o quarto alvo. Tá? Então o petróleo testou o quarto alvo, hoje temos reunião da OPEP, amanhã da OPEP+, tivemos aí uma queda aí de 20% no WTI apenas em novembro, ou seja, perderam um quarto, né, do valor, o preço do petróleo, que obviamente vai levar o PEP a resistir a aumentar a produção, né, apesar do apelo aí do Biden, Japão, União Europeia, e ainda tem a possibilidade que ficou no radar de algum tipo de represária aí por conta do Biden ter disponibilizado parte das reservas, por mais que tenha sido um valor ínfimo em relação ao consumo americano, tá? Então, o petróleo tendo preço aí por conta da Omicron, novos lockdowns lá na Europa, mas essa questão da Omicron, ontem o CEO da Moderna comentando que talvez as vacinas fossem ineficazes, hoje já tinham novos fabricantes dizendo que as vacinas devem ser eficazes, ou seja, é um news flow muito, muito estressante, né? Até eu acho que irracional, mas que na verdade só corrobora, né? É mais gasolina nessa discussão de tapering, de aumento de juros, né? Majoritariamente o mercado americano, né? Os analistas já dão 70 e poucos % de probabilidade de 2 aumentos ano que vem, 40 e poucos %, eu tinha esses números, mas eu não anotei, então me perdoem, mas 40 e poucos %, 3 aumentos ano que vem, e isso deve ser reforçado aí hoje no Congresso, e também o payroll, né, até com o ADP antecipando, né, uma prévia melhor do que o ADP é uma folha de pagamento global, né, a mais utilizada no mundo, então acaba sendo uma prévia do payroll. O próprio ADP veio acima das expectativas e o payroll está sendo projetado aí 581 mil versus 531 mil do mês passado, que seria aí 50 mil vagas ou 10% acima, né, de criação de vagas, o que o ADP já confirma também por conta de ter vindo acima do esperado. Então, o Powell, apesar de ter comentado que a preocupação continua sendo sempre do emprego, mas deixou claro que agora o objetivo é usar as ferramentas de política monetária para combater a inflação, que não é mais transitória como se esperava, né, e que deve permanecer aí forte ao longo do ano que vem ainda, resistente ao ano que vem. Então, isso pode levar a tal correção esperada dos mercados americanos, e aí, no nosso caso aqui, infelizmente, apesar da gente estar no cenário técnico, que pode sugerir bons movimentos para cima, tá? Esses movimentos podem ser limitados pelo Fed. Então, muito cuidado, né? Esses dias podem ser dias para bons swings na ponta compradora, boas operações na ponta compradora, mas enquanto a gente não tiver um pivô de alta no Ibov, a gente não pode falar de reversão de tendência, é só repique. E como repique tem que ser tratado. Então, para quem vem fazendo preço médio, conforme vem caindo, né, fazer mais preço médio agora
Se a tendência lá de fora de baixa se confirmar, por conta até dessa questão macro que leva leva a gente a crer nesse movimento, né? Os próprios americanos chamam de a correção da década, que pode vir com aumento de juros. A gente estaria, infelizmente, num timing horroroso para ter cravado esses alvos de FIBO, né? Porque a gente continuaria engatado na locomotiva americana. A locomotiva é essa que a gente está desengatado há 5 meses, né? A gente se reengataria neles, porque não acredito que a gente tenha condições de subir a revelia dos Estados Unidos, né? Haveria fuga de investimentos no mundo inteiro, e não é só do Brasil, dos mercados emergentes. Mercados emergentes têm uma preocupação global dos investidores com relação à sua dívida, com relação ao aumento de juros para combater a inflação, o que levaria a aumento de dívida, né? No momento que você aumenta os juros, a dívida aumenta junto, né? Então é um círculo pernicioso muito ruim, e a gente está, infelizmente, nessa armadilha, tá? Mas, para curtíssimo prazo, né, a gente tem agora essa possibilidade de repique, que pode ser de 5 mil pontos ou até um pouco mais, aliviando aí o mês de dezembro, mas dependemos aí dos russos, né? Não adianta que a gente não vai para cima sem eles. A gente pode descolar temporariamente, mas no final é lá que faz preço no mundo inteiro, né? Não é só aqui. Tá? Então ficar de olho aí que a tendência continua sendo de baixa, tendência primária, inclusive para variáveis aí até americanas, né? A gente com fechamento ontem temos 22% de queda do último topo, do topo mais alto, que caracteriza oficialmente bear market, mas bear market já está óbvio desde que a gente perdeu a média de 200 virada para baixo. Então, qualquer movimento agora, por mais que possa parecer um movimento de bull market, é um movimento de alta dentro de um bear market que já está estabelecido aqui. Infelizmente, vamos ver agora como é que anda o mercado americano, se vai amassar mais os nossos preços depois de um repique. É isso.